Olá, está começando mais um Diálogo ABC e hoje recebemos em nossos estúdios o sindicalista e ex-vice-presidente do Sindicato Metalúrgico de São Caetano, Frei Chico, ou José Ferreira da Silva. Frei Chico foi responsável por encaminhar o irmão, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para a política. A gente agradece a presença do senhor aqui. Gostaria de saber o que motivou o senhor para entrar na política. A motivação para entrar na política é uma pergunta boa. O que motivou a gente, motiva você, são os chamados esclarecimentos. Você tem algumas informações e algumas coisas. Quando você é trabalhador, você começa a vida, aí você desperta a vida política em cima de algumas informações que você tem. Aí você vê algumas, principalmente a injustiça, né? No meio operário tem muita injustiça, no nosso tempo era muito pior. Então isso fez com que a gente acompanhasse as informações do dia a dia, participasse, por exemplo, da vida sindical, que é uma fase importante da vida de qualquer cidadão. E a minha vida política ela começou mais em cima disso. Por exemplo, você trabalha numa empresa, você tem alguma necessidade e você fica brigando com o seu chefe porque acha que é injusto e tal. E aí você vai para o sindicato e acaba virando um militante. Não tem jeito. Como é que era a vida sindical na época da ditadura militar? A ditadura militar ela tem uma história assim muito... não dá para me definir com... E eu não tenho essa capacidade, outras pessoas têm, de contar a história. Por que ditadura militar? Como ela surgiu? Por que surgiu? Aí para você contar isso, você tem que ter bastante tempo, ou então os alunos, as pessoas que estão nos vendo, teriam que se aprofundar mais. O golpe militar, ele foi dado em cima de uma história de desenvolvimento brasileiro, história de outras nações com interesses aqui dentro, manter o país subordinado aos interesses de outras nações, e aí vieram provocar o golpe. Nós temos nossos porta-voz internos, porta-voz deles, logicamente, que levaram primeiro tentaram derrubar o Getúlio Vargas e não conseguiram, mas conseguiram que ele se matasse, e logo em seguida o Jânio se elegeu presidente e o Jango era vice-presidente. Eles não queriam deixar o Jango assumir, e aí eles começaram, o Jango assumiu, meio na marra, e aí eles começaram a provocar a queda do Jango. Aí derrubaram o João Goulart, achando que ele estava com uma denúncia, com denunciismo desgraçado que tem, ainda hoje tem na imprensa, um monte de coisas falsas para desgastar o cara perante a opinião pública, chamada opinião pública. Como o nosso povo ainda é muito desinformado, naquela ocasião chegaram a ficar favorável ao golpe, uma parcela da população. E com isso eles deram uma forma de marginalizar a resistência ao golpe, foi intervir em todos os sindicatos do Brasil, intervir e prender as pessoas. E nesse meio, além de intervir, aí teve barbaridades aí que a história é mais longa. O senhor comentou que o povo na época do início da ditadura militar era um povo desinformado. Ainda somos um povo O senhor considera que somos um povo desinformado ainda? Olha, hoje menos. Naquela ocasião a televisão eram pouca gente tinha televisão, mas a elite brasileira sempre foi bem informada, da maneira dela, logicamente. Naquele período, os meios de comunicação que hoje pertencem a algumas famílias, naquele tempo era menos ainda. Era mais ou menos a mesma coisa, aliás, as famílias são quase a mesma. E aí as informações que vinham, elas vinham manchete de jornais. Então, não eram notícias completas, eram notícias deformatórias. Então, por exemplo, vou falar da sua vida, eu falo seu nome e digo que você roubou tal coisa, mas não explico por que você roubou. Era mais ou menos assim. Então, hoje não mudou muito, não, por parte da imprensa, mas com o avanço tecnológico, com os meios de comunicação que nós temos hoje, chamado internet, celular, essas coisas, é mais difícil você tapear o povo. Você pode desinformá-lo, mas você não tapeia tanto não, porque ele tem outras fontes de informações, que não é aquela que as redações mandam para a opinião pública. E as televisões no Brasil continuam dando informações sempre pela metade, sempre em cima do interesse de alguém. Não informar, desinformar. Como era para o senhor viver na época da ditadura militar? Muito difícil, viu? A ditadura é uma coisa que não dá para explicar assim com... A ditadura da forma que foi feita, como foi feita no Brasil, aliás, na Argentina, Uruguai, Chile, o Chile foi ainda pior, mas ela foi feita de uma maneira do qual o povo... É difícil explicar. Você não tem liberdade de expressão.
Você vai a um sindicato, você está sendo vigiado. Você está numa rodinha conversando com alguns amigos em algum boteco, se você é algum militante, você tem mandato sindical, você tinha mandato político, algumas pessoas estavam te observando. Você sempre desconfiava de alguém. E sempre tinha alguém te observando, quando você tinha uma certa influência na sociedade. Professor, por exemplo, dessas escolas, professor, diretor de escola, dirigente, é difícil, você não tem liberdade, você fica sempre com medo de alguma coisa. O senhor acredita que corremos risco de viver uma nova ditadura militar? Não, hoje mais não. Hoje a briga se dá em cima, o que quer se implantar hoje são regimes econômicos que beneficiam determinados grupos econômicos. A coisa mudou um pouco. Agora, o regime militar em si, hoje, eu acho difícil. Apesar que há muita gente interessada em ter um mandatário único, ter o chamado, não prestar muita conta à sociedade. Uma das coisas que nós temos que tomar cuidado hoje, eu vejo isso, é a chamada descredibilidade da política. Há muita gente jogando no descrédito da política. Isso é muito perigoso, porque o povo acaba, eles querem que o povo não tenha uma boa imagem da vida do político, e o povo acaba não fazendo política, e eles continuam no poder o resto da vida, porque... E aí entra o chamado salvador, poderá entrar nisso, um determinado momento, o salvador, alguém que, não, vou acabar com isso, vou dar um jeito nisso, de uma forma ditatorial. Então, eu acho que uma das coisas importantes, essa pergunta leva a uma resposta mais ampla, é que nós não podemos entrar na descredibilidade da política. A política tem o safado, tem o bom, nós temos que procurar fazer ela de uma maneira mais honesta possível, sempre em interesse da maioria do povo. E como é que a gente consegue resgatar o crédito da política? A política no Brasil sempre teve descrédito. É bom colocar isso. O Brasil sempre teve. Nós somos um país... Se nós começarmos nossa história, se você der uma olhada para a nossa história, você vai ver que nós somos um país muito jovem. Parece que não, né? A gente ficou, não, o Brasil é velho. Mentira. Quantos anos nós temos a primeira universidade no Brasil? Há quantos anos? Isso faz uma média de 100 anos, eu acho que nem isso. Quanto a nossa imprensa livre e tal, quantos anos faz? Quantos anos faz que nós tivemos a primeira publicação de livro, de editora, essas coisas? Faz muito pouco tempo, perante a história. Se você pegar a Europa, você tem uma tremenda história da humanidade. Agora aqui não, aqui nós somos jovens para isso. E nós fomos sempre colonizados pelos portugueses, depois tem os ingleses, depois os americanos passaram a tomar conta, de tentar influenciar nesse país aqui a partir dos anos 30, 40 e não só os americanos, chamada burguesia internacional, porque não adianta nós ficar falando o americano cuida bem do seu país, muito bem. Mas nós temos que tomar cuidado, é que eles, quando eu falo americano, falam o chamado capitalista do mundo, que o investidor não é o mundo todo. Eles fazem o planejamento do país, é isso que nós temos que produzir, é aquilo que nós temos que fazer, e nós estamos tentando sair disso, nós vamos ter que achar nossos próprios caminhos. Ninguém quer brigar com... Eu acho que ninguém quer brigar com ninguém. Mas nós precisamos achar o nosso próprio caminho, porque nós temos muita riqueza. E isso nos traz, realmente, uma dificuldade, porque como nós temos muita riqueza, somos muito cobiçados. Sempre fomos, né? Como nação. Qual que é a importância que o 1º de maio de 1979 tem? Eu acho que foi... Era um momento muito difícil no Brasil, porque a ditadura, quando eu falei no começo, quer dizer, eles reprimiram todo o movimento sindical no golpe, depois os direitos sindicais ficaram sendo observados, você não podia fazer uma assembleia que não tivesse alguém do DOPS, quer dizer, você não podia escrever uma palavra, você fazia um boletim para a categoria, você não podia escrever uma palavra, por exemplo, democracia, era proibido. Você escrevia liberdade de expressão, era crime. Direito de greve, então, não se fala. Então, havia uma repressão muito grande. O 1º de maio de 79, não foi só o 1º de maio, de 78, teve um momento que o Metalúrgico de São Bernardo, por ser uma categoria mais concentrada, uma categoria que tinha uma liderança mais descompromissada com a história passada, não tinha vínculo nenhum com partidos nenhum, e tinha uns dados econômicos importantes, que era o roubo do nosso aumento salariais. Isso é meio complexo isso, mas é importante. E o pessoal de São Bernardo, naquele momento, não só São Bernardo, outras categorias também, trabalha muito em cima desse número. Nós fomos roubados nos aumentos salariais.
E aí despencou 79 com a famosa greve, mas ela precedeu a 78, algumas greves internas de algumas empresas no ABC. E eu não quero dizer com isso, não podemos esquecer que houve outras greves nos anos 60 e pouco, a 70, em algumas outras categorias do Brasil afora. Só que essas informações a imprensa nunca deu. E não dava porque também não tinha interesse. Pelo medo da censura, né? Você, por exemplo, estava numa redação, como vocês estão aqui, tinha uma pessoa que tem que prestar conta, você prestar conta para ela que você está escrevendo. Isso faz parte do processo. Em São Bernardo, o pessoal foi para o enfrentamento, aí veio a greve de 80, aí foi mais enfrentamento ainda. O que é que eles fizeram? Intervieram no sindicato, prenderam dirigente e tal. Mas aí o processo de abertura e do mundo já estava favorável a nós. Porque o próprio capitalista não é burro, quem tem dinheiro quer ganhar mais dinheiro. Percebeu que você o regime de opressão, ele não era vantajoso. E que o Brasil era um país, não só o Brasil, outros países da América Latina também, do mundo, com a opressão você cria uma caça de beneficiados. E você não faz reforma, você não cria mercado interno. Tem um monte de fatores aí. Que eles percebendo isso, eles fizeram um planejamento da abertura política. Aí o negócio é mais profundo. E se deu, essas greves já foi reprimida de uma maneira que a imprensa acompanhava, já com uma certa liberdade, e até nós conseguimos votar para eleições diretas, porque até então você não votava para governador, para prefeito, nem presidente, imagina votar para presidente. Porque o povo era burro. Eles têm o povo como burro. Hoje mesmo, nas eleições de hoje, ainda tem uma parcela de pessoal aí dominante e até alguns adversários que acham que o povo continua burro, porque votou em Lula, o povo não sabe votar. Tá. Você imagina que o Brasil deu muito espaço à frente, mas tem nem que ainda pensa assim, cara. O senhor comentou do Lula. Como é que o senhor conseguiu levar o Lula para a política? Rapaz, a intenção de levar o Lula para a política não foi bem política, era para o sindicato. Porque não era fácil para o sindicato vivia sob intervenção e o pessoal tinha uma visão, e a imprensa fazia isso diariamente, que todo sindicalista era ladrão, que era perigoso ser preso e tal. Então, levar o Lula para o sindicato era uma tarefa difícil, que eu acho que tinha que levar, porque eu tinha receio na época, eu era meio militante do Partidão, chamado Partido Comunista Brasileiro, precisa ficar claro isso. E aí você tinha aquela vontade de que as pessoas que te cercavam, que você gostava, não fosse uma pessoa leiga ou analfabeta política, a pessoa tivesse mais informações. Então era importante que o Lula soubesse como funciona o sindicato, porque o pessoal tem um ódio de sindicato, na época tinha, mas não sabia como funcionava, como é que é, o que é. Quer dizer, eu não posso falar mal de você se eu não te conheço. Então a intenção minha era fazer com que ele conhecesse o sindicato. E a questão política era um processo, mas na frente, quem sabe, ele entraria no Partidão e tal. Ainda bem que ele não aceitou nunca entrar no Partidão, ele ficou fazendo a vida sindical. E aí precisou entrar numa chapa do sindicato, ia ter eleições e faltava uma pessoa da Vilares. Eu não podia concorrer na minha empresa, que tinha outra pessoa lá e era ruim, os dois na empresa. E aí a gente indicou o Lula baseado numa orientação do Alfonso, Mário Ladeia, eram pessoas aqui do sindicato, o Mário Ladeia ainda está vivo. E além da Vilares, que era importante. Aí o Lula não foi fácil, ele não queria, a mulher dele, a primeira esposa dele também não gostava, a minha mãe dava conselho para ele não entrar, que era perigoso e tal. Mas aí ele acabou gostando, porque ele foi lá e começou a conhecer, participar da assembleia, conversar com o pessoal e tal. E o pessoal acabou convencendo ele a entrar. E aí, nesse momento, primeiro ano que ele estava lá, ele casou e teve uma tragédia na vida dele. E aí marca muito. Qual foi a tragédia? A Lourdes se engravidou, teve uma criança, ia ter uma criança. No período do parto, ele era diretor suplente do sindicato. Ele não estava na diretoria efetiva, era suplente. Mas ela foi ter nada, estava grávida e tal, e aí ela começou a se sentir mal, já com 9 meses de gravidez. Era uma hepatite que ela tinha, o médico mandava fazer exercício, então ela subia a escada. Eu sei que aquilo levou ela para o hospital, e aí morreu ela e a criança. E aí foi uma história triste, né? Porque o Lula chamaram ele até o hospital modelo lá na São Joaquim, e o Nelson Campagnolo até que foi com ele, e chegando lá, estava lá estendida a mulher coberta, e a criança, né? Uma criança com 4 quilos, imagina.
E aí foi um choque para ele, ficou mal, tal. E nesse momento, o Paulo Vidal Neto, na época que era o presidente, trouxe ele para o sindicato. Fez uma carta para a empresa, pedindo ele de ligar da empresa para ir para o sindicato. E ele foi. E chegou no sindicato, ele começou a trabalhar lá e não saiu mais. Lógico que ele se interessou, passou a ler muito, estudar muito, e ele fazia as coisas com muito apego. O Lula tem essa vantagem. Ele foi muito honesto nesse processo, se preparou muito para isso. Depois ele virou presidente do sindicato, e aí não voltou mais na Villares até hoje. Tá certo. O resto da história vocês conhecem. Perfeitamente. Obrigado, Frei Chico, pela presença e até o próximo Diálogo ABC.